Se você quer empreender no mercado de educação, desiste agora. Mas se você não é um amador ou aventureiro, fica nesse vídeo até o final, porque eu fiz o guia de sobrevivência que eu sempre quis ter lido ou assistido antes de começar a empreender, crescer e vender a minha empresa no mercado mais atraente, porém mais desafiador do Brasil. Ao longo desse episódio, eu vou falar sobre os problemas, causas e soluções de um mercado tão grande e tão importante para todas as economias no mundo todo. Todos os países que investiram em educação tiveram muitos resultados. E todas as pessoas que investiram em educação para si próprias também mudaram as suas vidas. Não conhecer os problemas de um país tão grande e de um segmento que tem diversas lacunas e oportunidades para você empreender te deixa à deriva, te deixa cego. Foi o que aconteceu comigo quando eu estava começando a empreender. Por isso eu quero relatar vários desses problemas para vocês. Segundo, que tem uma causa em tudo isso, que é o tamanho do nosso país. Gigantesco. Pra vocês terem uma ideia desse tamanho, hoje no Brasil existem mais cantinas em escolas públicas do que restaurantes do McDonald's no Brasil todo. A gente está falando de um problema de escala, de um problema de transformação pesada, e que a gente precisa entender os nuances disso para conseguir atacar soluções. E quando eu estou falando de soluções, existem oportunidades no ensino básico, fundamental, no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, no ensino livre, e muitas dessas lacunas não estão sendo visualizadas por empreendedores de educação. Ou às vezes profissionais que estão vendendo conhecimento, vendendo transformação e nem se consideram negócios de educação. É para mudar isso que esse vídeo existe e é para transformar a sua cabeça de um mero infoprodutor, de um mero professor, a um empresário de educação que sabe aonde está entrando e sabe as potencialidades do que você está fazendo. Galera, esse vídeo é tudo que eu sempre quis ter e ninguém teve coragem ou paciência de me explicar em detalhes tudo que eu vou falar para vocês. E se um dia você for captar investimento para sua edtech, para sua startup de educação, vá pausando esse vídeo em cada um desses blocos e anotando várias coisas aqui que vão servir de munição para você fazer uma bela captação, porque números, gráficos e estatísticas estão presentes nesse roteiro maravilhoso que eu preparei para vocês. Sem mais delongas, bora falar do tamanho do mercado de educação no mundo, no Brasil, no seu estado, no seu país. O mercado de educação é gigantesco. É um mercado de 6 trilhões de dólares no mundo todo. Hoje, a HoloIQ, que é uma instituição que estuda e se aprofunda em dados de educação no mundo todo, estima que até 2030 esse mercado vai movimentar 10 trilhões de dólares. A gente está falando de oportunidade ímpar de você conseguir empreender, mas ter uma visão do todo, de onde você vai estar dentro dessas grandes cifras. Eu, empreendendo no mercado de educação, no ensino superior, entendi que é um mercado de 60 bilhões de reais aqui no Brasil. Mas olhando o mercado de ensino superior no mundo todo, que chama High Education, esse número é muito maior. Então, para você, empreendedor, você tem que saber qual é o nicho que você está se enfiando, entender como ele é chamado, como ele é classificado lá fora, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, ensino fundamental lá fora a gente chama de K12, que é Kids for 12, né? Então você consegue classificar ali quais são as séries de criancinha até 12 anos. E esse já é um mercado gigante. E o que eu estou inserido de High Education já é outro. Então, você vai separando college, High Education, tem muitas oportunidades, mas é importante você saber que esse tamanho de mercado é gigante e ele pode ser segregado em várias nuances, tá bom? No Brasil, existe um grande pareto quando o tema é educação. Quando você está falando em educação básica, ensino fundamental, 80%, mais especificamente 82% desse mercado está nas mãos do ensino público, ou seja, prefeituras e governos. Quando a gente está falando do ensino superior, universidades, né, entrar dentro de uma faculdade, universidade, fazer sua graduação, esse pareto muda completamente. 75% hoje das pessoas estão matriculadas em instituições privadas, ou seja, empresas de educação que fornecem esse produto, esse serviço, essa transformação educacional que são os cursos de graduação. Então veja, é um pareto, 80% quando a gente está falando de crianças estão na mão do governo. E a gente sabe de todas as dificuldades, todo o problema sistêmico que a gente tem ali. Mas quando a gente está falando de ensino superior, 80% disso, praticamente, está na mão do setor privado, que é mais veloz, tem ofertas muito mais conectadas com o mercado. Mas veja,
Se a gente está falando num problema sistêmico e a gente está tentando mudar o Brasil através da educação, a gente tem que entender que essa escadinha influencia uma na outra. Porque se eu tenho uma educação que não tem tanta qualidade na sua base, imagina como vai ser a tomada de decisão dessa pessoa lá quando ela estiver grande. Então é preciso sempre estar atento a essas nuances, entendendo esses problemas, entendendo quem são os seus clientes, quem são as pessoas e alunos que vão estudar com você, porque senão a gente fica refém somente de reclamações, indagações que não estão fundamentadas. E a fundamentação base é: o Brasil é um país difícil pra caramba para empreender no mercado de educação. Mas sempre que tem problema, sempre que tem desafio, também tem oportunidade. Hoje é inegável que acesso é um dos grandes problemas, né? Oportunidades iguais para pessoas que estão em condições diferentes de vida, de idade, de contexto geográfico. Qualidade de ensino é um segundo grande item. Investimento em professores, investimento em capacitação, modelos de entrega educacional que são baseadas em novas metodologias mais ativas, são desafios quando você está falando de um problema de escala. E terceiro, como que a gente faz a adaptação às novas tecnologias, como a gente integra o aluno a potencialidades tecnológicas que hoje são vistas como distrações dentro de sala de aula, mas poderiam ser elementos-chave para engajamento desses alunos. E é aí que entram as oportunidades para as edtechs. Hoje no Brasil, o número de edtechs cresceu demais porque desde a pandemia foi visto uma oportunidade crescente de inclusão, de mais acesso, de democratização do acesso a essas tecnologias que ajudam, que facilitam, seja via software ou via hardware, o ensino, a entrega de conteúdo, mas principalmente a absorção e resultado que os nossos alunos podem ter e que são mensurados através de grandes testes de economias do mundo todo. Para você ter uma ideia, até 2020 o mercado de edtechs global era avaliado em 89 bilhões de dólares. Só que as pesquisas apontam que esse mercado vai valer 181 bilhões de dólares até 2025. É muita oportunidade para sua edtech ou para sua empresa de educação se transformar em uma edtech. Outro dado interessante é que desde 2020 o censo escolar apontou que 74% das escolas públicas brasileiras usam algum tipo de tecnologia. Mas aqui vai o grande alerta: a comparação internacional nos deixa aquém do que a gente poderia fazer do ponto de vista de métodos educacionais que usam aprendizagem ativa, baseada em projetos, que dá mais autonomia para o aluno, que usa a tecnologia em sala de aula para ser uma expansão do cérebro humano. A Finlândia é o país hoje que mais tem cases de sucesso para nos ensinar, e hoje boas escolas, mas na sua grande maioria escolas privadas, têm se baseado no sistema de ensino da Finlândia, que é totalmente público e gratuito, para trazer para o Brasil as suas inspirações e aplicar para cá todas as coisas que a gente poderia evoluir muito tempo se tivesse esses métodos, essas ferramentas e essas metodologias sendo aplicadas nas escolas brasileiras. E para fechar esse bloco sobre o mercado de educação, nada mais importante e transformador como o papel do empreendedor. Se você é empreendedor e está nos assistindo, saiba que agora é o momento de você arregaçar as mangas, aproveitar esses mercados, pesquisar bastante, validar muito, mas crescer rápido dentro de um mercado que tem muito mais liquidez do que vários outros e muito menos regulação do que vários outros que também são problemáticos no Brasil, como é o caso da saúde, mas é o empreendedor que vai transformar isso. E eu preciso que vocês entendam que um professor também pode ser um empreendedor, que um diretor de escola também pode ser um empreendedor, que as pessoas que estão empreendendo em tecnologia são amigas dos pedagogos, que os pesquisadores nas faculdades precisam entender que empreendedorismo molda, né, a transformação que aquela pesquisa pode gerar no mercado. E isso sim pode trazer receita, mas não pode continuar como está hoje. Esses mercados precisam se conversar e integrar academia, mercado e governo num agente único, olhando a expansão do mercado educacional no Brasil como um todo. O número de edtechs no Brasil não para de crescer. Só em 2022, o último estudo feito pela Deloitte e pela Associação Brasileira de Startups apontou um crescimento de 44% no número dessas empresas. A gente está falando de 813 empresas que são denominadas edtechs, feitas para criar, para facilitar e distribuir
processo de aprendizagem ou gestão educacional. Um outro dado muito interessante é que 70% das edtechs brasileiras hoje são voltadas para vender para empresas, ou seja, empresas com modelo de negócio B2B. 42% dessas empresas têm um modelo de recorrência chamado Software as a Service, o SaaS. E aí elas são seguidas por 22% que fazem venda direta, o chamado one shot, 17% que tem um clube de assinatura recorrente e 6% que tem um modelo de marketplace. Bom, até o momento a gente só falou das edtechs, mas não falou de nomes, não deu exemplos. Vou falar de 2 brasileiras e uma gringa, chamando a atenção tanto para aquisição quanto para captação de investimento. A primeira delas é a Udacity, que foi comprada recentemente por $80 milhões pela Accenture, uma empresa global de consultoria. Isso mostra o potencial da distribuição de conhecimento como uma grande alavanca para empresas B2B, B2C, que querem crescer, querem ter também a dominância do conhecimento e como isso se espalha ao longo da sua distribuição de produtos e serviços. Outro grande case brasileiro é o Descomplica. Hoje é considerada a startup brasileira de educação que mais captou dinheiro em todas as suas rodadas. Foram mais de 650 milhões de reais e ela tem destaque ali no Enem e também agora abrindo outros cursos de graduação. E um case muito legal são dos meus amigos que venderam a Passei Direto, uma edtech focada em conectar estudantes a produtores de conteúdos para a UOL Edtech, que faz parte do grupo UOL, dona do PagSeguro, e fizeram uma transação de aquisição 100% da venda dessa empresa. Olha aqui, 1 hora, 2 horas somente de cases brasileiros. Falando de exemplos de empresas que foram adquiridas ou startups que captaram grandes rodadas de investimento, fazendo as análises aqui. Mas eu vou deixar isso para um próximo episódio, porque agora está na hora da gente entrar no bloco sobre M&A, sobre IPO. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Bom, M&A vem da sigla Merge and Acquisition, ou seja, quando eu junto e faço uma fusão ou eu faço uma aquisição. E um IPO é uma oferta pública inicial, Initial Public Offer. Ou seja, quando você abre o capital da sua empresa para outros sócios poderem serem donos de um pedacinho investindo e comprando ações na bolsa. Essas 2 siglas geralmente são o denominador em comum de quem quer ter liquidez no seu investimento ou na venda da sua empresa. Ou seja, eu já comentei sobre isso no episódio sobre startups, e quando o investidor coloca dinheiro para te ajudar a criar um produto, para te ajudar a escalar um segmento e um produto num mercado, a gente está falando que esse investidor precisa ter uma expectativa, pelo menos, de retorno. E hoje, como essas empresas de tecnologia, elas ajudam grandes grupos educacionais, grandes grupos listados na bolsa, inclusive, a serem mais inovadores, a adquirirem novas tecnologias, adquirirem um market share maior ou até mesmo comprar o acesso àquela equipe mega talentosa, isso virou um indicador muito bom para retornos de investimento. Então, quando o investidor coloca esse dinheiro, ele espera que um dia essa empresa ou saia comprando ou seja comprado. Não tem outro destino a não ser esses 2. Entender sobre essas coisas é tão importante quanto começar a empreender do jeito certo no mundo de educação, porque todo início precisa já ter um fim. E eu sempre gostei de pensar numa lógica reversa. Se eu estou construindo uma empresa e que o modelo de negócios dela, até mesmo as alavancas de crescimento são baseadas em investimentos e eu vou ter alguém esperando esse retorno, eu preciso entender 3 coisinhas que eu denomino a minha teoria dos 3 M's. Mapa, múltiplos e munição. O que é isso, Junqueira? Primeiro faça o seu mapa de Westeros. Eu sempre brinco porque eu sou muito fã de GOT, né, Game of Thrones, e lá tem um mapa. Tem quem é o rei do norte, quem é o rei do sul, quem tá do outro lado do mar, quem tem dragão, quem não tem. Então, essa guerra, né, meio que explícita, hoje ela não é muito bem feita, muito bem mapeada. Então você precisa criar a sua. Coloca no tabuleiro quem são os players, quem são os jogadores, quem tá maior, quem não tá, quais são as forças, as fraquezas, o que essa grande empresa tem de kryptonita, ou seja, deixa ela fraca, o que ela tem de Red Bull, é o que deixa ela forte. Isso tudo mapeado ajuda muito a você entender qual é o próximo passo que você vai dar no desenvolvimento de produto, no posicionamento de mercado, nas alavancas de unidades de negócio que você vai lançar. Um dia, em Belo Horizonte, eu sentei com o fundador da Simpla, Rodrigo Cartacho, e ele me falou sobre o mapa dele, o mapa de Westeros, e me contando como ele estava se defendendo de um concorrente dele que tinha acabado de levantar uma rodada gigantesca
mas que não tinha o seu mapa feito. Qual a diferença desses dois players? É porque ele sabia exatamente o que ele precisava fazer, aonde ele precisava focar e crescer. Enquanto isso, dinheiro demais ou ele te mata de sede ou ele te mata afogado. Dinheiro de menos te mata de sede, dinheiro demais te mata afogado. Então, nesse caso, esse outro player concorrente dele começou a fazer aplicativo para iWatch, sendo que tinha um monte de outras prioridades de crescimento do mercado. Quando a pessoa desfoca e não sabe para onde gastar o dinheiro, ela vai fazendo coisas erradas. E aí foi nesse momento que ele, já tendo o mapa na mão, continuou o trilho de crescimento e foi vendido para a Movile. Hoje é a empresa dona do iFood. Mas tudo isso de uma maneira premeditada, consciente, consistente nas suas entregas. Quando eu peguei isso para mim, eu falei, eu preciso fazer o meu mapa. Eu estava em 2018, só com 2 anos de empresa, mas eu desenhei qual seria a trajetória da venda da empresa em 2021, com 5 anos apenas saindo do zero a uma venda para um grupo bilionário. Como isso pode ser feito para você? Faça o seu mapa, desenhe quem são os players, faça pesquisa, faça planilha, entenda quem são os seus concorrentes, esteja próximo deles para você poder também, em um determinado momento, tentar comprá-los, tentar fazer uma fusão para que 2 mais 2 nessa equação fosse 8 a soma total. Então isso é algo que eu sempre pensei. O segundo M da minha teoria dos 3 M's são os múltiplos. Eu estou com uma planilha aqui, eu tive acesso, através da nossa assessoria de M&A, de vários múltiplos de empresas que já estão listadas e que obrigatoriamente tem que deixar público todos os seus resultados. E nisso, ela recebe uma atribuição de valor, o que a gente chama de valuation. Tem empresa aqui, ó, que vale 13 vezes a sua receita. Então, se ela fatura 10 milhões, ela vai valer 13 vezes 10 milhões. Então, pense nisso como um grande guide. Outra empresa fatura é avaliada em 15 vezes, outra em 2,9, outra em 8,6. Então veja como esses múltiplos são maravilhosos. Hoje, uma empresa tradicional que não se comporta como uma empresa de tecnologia, porque a empresa de tecnologia tem um atributo de um produto que possibilita a escala, ela vai ter múltiplos muito menores, e esses múltiplos serão feitos baseados em EBITDA, que é uma métrica utilizada no mercado financeiro para mostrar um pouco da saúde dessa empresa, que indica mais proximidade da margem, mais sobre a lucratividade dessa empresa. Mas para você perceber a diferença, né? Tem empresas que são tradicionais e de serviço que são pagas 2, 3, 4, no máximo 5 vezes o que elas valem ou o que elas geram de resultado ali no seu EBITDA. Então é muito menor. Então, por que que o mundo de EdTechs acaba sendo, na sua grande maioria, valorizado em cima de receita? Porque ali a gente está falando de uma empresa que às vezes não dá lucro nesse primeiro momento, mas ela possibilita a escala e com as sinergias de uma grande empresa que adquire ela, conseguindo tirar algumas coisas de custo e dando espaço e canais para ela crescer, essa sinergia ela consegue virar da noite para o dia algo muito equilibrado, lucrativo, com altíssimo potencial. Por isso, a receita é um marcador de posição. Então, eu indico muito vocês estudarem sobre múltiplos de EdTech e compará-los com outros segmentos, como o de Fintechs, que inclusive é maior do que o de EdTechs, mas EdTechs são dos top 3 hoje do mercado, por isso é muito interessante você ter o atributo de produto de tecnologia dentro da sua tese. O terceiro M da teoria dos 3 M's é munição. O que eu faço depois de estar munido do capital que eu recebi de investimento, do capital que eu recebi de um M&A ou de todas as sinergias que foram feitas após uma aquisição ou uma fusão? É em pessoas que isso vai ser investido? É em marketing que isso vai ser investido? É para escalar? É para expandir? Então, todas essas teses precisam estar muito bem mapeadas no seu plano, porque em um determinado momento você vai precisar comprovar isso. A gente chama isso de use to proceeds, aonde que eu vou proceder o uso desse capital. Em geral, as empresas que precisam crescer, elas vão colocar ali em marketing e vendas. As empresas que precisam se estruturar melhor na entrega, vai adicionar muito valor ali ao time de produto, ao time de tecnologia, crescendo e expandindo essa solução. Ou outros casos de uso, como operações, como expansão geográfica, tudo isso pode ser um jeito de você utilizar melhor a sua munição.